de novo. Hoje a gente vai terminar aqui esses slides sobre princípios e normas básicas de instalações elétricas que a gente começou semana passada, tá? E tem uma atividade já para vocês. Eu criei uma tarefa só, tá? Para a turma inteira. Coloquei, depois eu vou falar no final da aula aí melhor sobre esse estudo dirigido, tá? Bom, só isso aqui, recapitulando a aula passada, a gente falou sobre um pouquinho o que que é um projeto elétrico de forma geral e diferenciou aqui os diagramas unifilares, que normalmente a gente utiliza na planta baixa, né? Está aqui um exemplo, onde cada traço desse aqui representa um eletroduto que pode conter diversos cabos dentro dele. A gente indica os cabos aqui por símbolos. E diferenciou isso aqui de um diagrama multifilar, onde cada cabo representa um condutor. A gente utiliza o diagrama multifilar quando a gente quer representar aqui a forma de conexão de um equipamento muito específico. E falei um pouquinho das principais normas que a gente vai utilizar, tá? A nível nacional e a norma da ABNT que a gente mais vai utilizar é a NBR 5410, que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão. Então, normalmente as normas locais de concessionárias sempre sugerem a gente seguir a NBR 5410. E falei um pouquinho das normas locais também, da Energisa e da CEMIG, né, que são parecidas, mas tem algumas diferenças sutis entre as normas, as regras estabelecidas por cada uma dessas duas concessionárias que estão perto, né, da gente. A Energisa está em Leopoldina e nas cidades bem próximas aí. A gente tem a CEMIG também. E no estado de Minas Gerais, aí como um todo, a CEMIG predomina. E a gente começou a falar um pouquinho da simbologia que a gente utiliza, né, para representar um eletroduto no teto, que é traço, é, traço reto aí, o outro traço pontilhado, né, tracejado, traço sólido, fugiu a palavra sólido. O tracejado é para representar o eletroduto no chão. E a gente viu também que quando a gente quer representar que tem uma fase dentro do eletroduto é um risco, o neutro é um risco com essa perninha em cima, retorno, terra, e eu falei que a simbologia a gente pode seguir a norma lá da BNT, a 5444, mas a gente pode utilizar também a simbologia usual, porque essa norma ela foi revogada, mas o pessoal continua utilizando, tá? Porque não tem nenhuma outra no lugar. Mas bom, isso aqui foi só para a gente ver os principais símbolos, né? E depois eu falei um pouquinho como é que o que que a gente tem que escrever junto com as simbologias aí para identificar, né, potência, qual circuito que está inserido aquela lâmpada ou aquele interruptor, e dar um nome também para essa lâmpada para a gente colocar o mesmo nome lá no interruptor para saber que aquele interruptor aciona aquela lâmpada. É importante também. Os tipos de interruptores, né, como é que a gente representa, de acordo com as seções, se for um paralelo, um three-way, a gente vai falar dessa conexão hoje. Cor de cabo, que é importante aqui, o azul claro, o neutro tem que ser azul claro, essa regra básica, e a proteção tem que ser verde, amarelo ou verde, só essas duas regrinhas. As fases e retornos não têm cor específica. E falei um pouquinho de previsão de carga, a gente vai falar de maneira mais detalhada disso aqui nas próximas aulas, para vocês verem a importância da gente prever a carga e determinar qual que vai ser o tipo de ligação da instalação. E as regras para previsão de carga, para determinar a carga instalada, elas são regras da concessionária local, né? A Energisa usa a NDU 1 e a CEMIG a ND 5.1 para estabelecer essas regras aqui de previsão de carga. E a gente tem, se a gente não quiser levantar os equipamentos que vão estar conectados nessa instalação, a BNT, a NBR 5410 também tem algumas regrinhas aí para a gente distribuir a potência nos pontos de iluminação, nas tomadas de uso geral e nas tomadas de uso específico. Aí eu falei dessas regrinhas aí, que vai depender da área do cômodo, vai depender do perímetro em alguns casos, tá? E sempre usar o bom senso junto aqui, para não
nem subdimensionar, nem sobredimensionar demais a nossa instalação. E fechamos a aula falando de divisão de circuitos, né? Quando a gente, algumas coisas são obrigatórias, mas na divisão de circuitos a maior parte aqui do trabalho fica a critério do projetista, fica mais aí do bom senso, né? De distribuir melhor as cargas, não ficar com um disjuntor muito grande e aumentar a confiabilidade do circuito. Se a gente se desarmar um disjuntor, a gente não desligar a instalação inteira, tá? Mas tinha umas regrinhas aqui que todo circuito que tiver uma corrente maior que 10 amperes tem que ter um disjuntor específico e iluminação e tomada tem que ser separada, tá? E, bom, no mais aqui tem algumas regrinhas, mas vai mais pelo bom senso. Tem esse exemplo aqui da foto, onde a gente tem dois circuitos de iluminação separados, dois circuitos de tomada, um circuito para o chuveiro. Chuveiro aqui provavelmente é 220, porque tem um disjuntor bipolar nele, tá? Tem um disjuntor geral, que tá antes disso aqui tudo, tá em série, então ele vai proteger tudo se algum desses aqui falhar. E aqui também tem um dispositivo de proteção contra surto no cantinho aqui, mas a gente vai falar de proteção bem mais para frente, tá? Isso aqui é só para mostrar essa divisão do circuito. E claro, quanto maior for o local, né, quanto maior for a instalação, em mais circuitos você vai poder dividir. Se for um apartamento de 2 quartos, normalmente você vai colocar um circuito só para iluminação e talvez dois para as tomadas, e para chuveiro sempre tem que ser separado. Mas se for uma casa com 4 quartos, aí você vai poder dividir, até a iluminação vai poder ser dividida, enfim, vai depender aí da situação. Bom, mas a aula de hoje, a gente vai relembrar aqui um pouquinho das ligações de circuitos de iluminação e tomada, como é que a gente realiza essas ligações, como que a gente representa isso aqui num diagrama unifilar, tá? Bom, por que que eu estou falando relembrar? Porque eu sei que vocês no primeiro ano, acho que vocês tiveram uma disciplina que vocês fazem uma espécie de eletrotécnica básica, né? Que vocês aprendem a fazer essas ligações aqui na prática, né? Que é muito melhor aprender na prática. Então a gente vai relembrar um pouquinho aqui e ver como é que a gente representa isso aqui no papel. Porque a gente tá caminhando para aprender a fazer um projeto, né? Então vamos relembrar isso aqui. Bom, e para isso vamos ver que os tipos de interruptores que a gente pode utilizar para acionar a lâmpada primeiro. Um interruptor simples, que vai ligar ou desligar, né? Ou vai curto-circuitar ou vai cortar a passagem de corrente aqui. Um interruptor bipolar, que faz a mesma coisa, só que a gente trabalha com circuitos bifásicos. Normalmente um simples, a gente recebe uma fase e manda um retorno para a lâmpada. O bipolar, a gente recebe as duas fases e manda dois retornos para a lâmpada. Eu vou mostrar um diagrama melhor disso aqui. Mas esse interruptor bipolar ele é mais robusto, tá? Ele aguenta essas duas fases, uma tensão maior, e ele costuma ser até mais largo do que um interruptor comum, por causa disso. A gente tem um interruptor paralelo, que a gente utiliza para fazer ligação three-way, quando a gente tem dois interruptores para acionar a mesma lâmpada, e ele tem três terminais aqui, ó, se vocês repararem, nessa parte de trás dele, ele tem três terminais e não só dois, com um interruptor simples. A gente vai entender por quê que ele, que ele é desse jeito. Tem um interruptor intermediário, que a gente utiliza para ligação four-way, onde a gente tem três ou mais interruptores para acionar a mesma lâmpada, tá? A gente vai usar o paralelo e também o intermediário nesse caso. Vou falar dessa ligação. O intermediário ele é muito parecido com o bipolar. Ele tem quatro terminais atrás. Porém, o funcionamento dele é diferente. Ele não funciona da mesma forma que um bipolar, tá? Ele funciona de uma maneira diferente. Ele sempre conecta dois terminais. Ele só muda os terminais que ele está conectando, mas a gente vai entender melhor aqui ainda. Bom, e por fim tem o interruptor campainha, que ele é igual um interruptor simples, porém ele tem uma mola, que ele só fica acionado se a gente ficar apertando, né? E tem o dimmer. O dimmer é o interruptor que a gente tem essa rodinha para a gente regular a intensidade da lâmpada, né? Algumas lâmpadas a gente consegue acionar com dimmer e controlar a luminosidade dela.
O dimmer vai funcionar como interruptor simples também, mas ele vai dar essa controlabilidade para a gente. E tem alguns interruptores um pouquinho diferentes aqui. O primeiro é o sensor de presença, que vai funcionar como um interruptor simples, porém eu não vou colocar a mão nele, não vai ser um interruptor mecânico. Eu passei na frente dele, ele vai acender a lâmpada, né? Então, ele é automático. E normalmente o sensor de presença ele vem com uma minuteria já integrada nele, mas eu posso colocar uma minuteria junto com o interruptor simples. É, e geralmente tipo campainha. Por quê? Eu aperto para acender a lâmpada, a minuteria vai deixar a lâmpada acesa por um certo tempo, e depois desse tempo ela vai apagar a lâmpada para mim. Eu não vou precisar ir lá apagar a lâmpada. Isso é muito útil em corredor de prédio, né? E por último aqui a fotocélula, que funciona da mesma forma que o sensor de presença, só que em vez dela identificar a presença, ela vai identificar a luz. Quando na ausência de luz, a fotocélula vai acender a lâmpada, ela vai identificar que está escuro e vai acender essa lâmpada. Eu posso usar, normalmente as fotocélulas são utilizadas aonde? Nos postes, né? Para iluminação pública. Não precisa de alguém lá acender a luz do poste, ela acende sozinha assim que escurece. E algumas áreas externas também costumam ter fotocélula, né? Área externa de prédio, de é, alguns, algumas instalações comerciais, tá? Mas a gente tem essas possibilidades aqui de interruptores também que não são interruptores mecânicos. Mas vamos ver aqui um pouquinho como que a gente conecta, né, como que a gente faz para conectar isso aqui na instalação. Começando pelo interruptor simples, com uma lâmpada, né, que é o mais básico de todos. Como que a gente faz para fazer essa conexão? Bom, a única regra, que assim, não é uma regra que está na norma, não, tá, gente? É uma regra assim que para vocês lembrarem e nunca esquecerem. O neutro sempre vai na lâmpada. A gente sempre conecta o neutro na lâmpada, tá? Isso aí é regra. Qualquer interruptor que eu mostrar aqui, vocês vão ver que o neutro está na lâmpada. O que vai mudar é a forma de conectar o interruptor. Mas bom, aqui ó, o neutro que está em azul claro está na lâmpada e a fase vai em um dos terminais do interruptor. E eu tenho um cabo de retorno, que é esse cabo preto aqui, que é o meu retorno, que está indo do interruptor para a lâmpada. Se o interruptor estiver na posição fechada, vai passar corrente elétrica aqui da fase para o retorno e retornar para o neutro aqui, passando pela lâmpada, ela vai acender. Se o interruptor estiver na posição aberta, na hora que a corrente chegar aqui pela fase, ela vai encontrar um terminal aberto, não vai encontrar caminho e não vai passar corrente. Eu tenho que ter um caminho fechado para passar corrente, né? E a lâmpada vai apagar. Então, bem simples. O neutro na lâmpada, fase no interruptor e um retorno aqui para conectar o interruptor com a lâmpada. E se a gente tiver a instalação bifásica, tá? A gente não tiver o neutro? Bom, aí é um pouquinho diferente. A gente vai ter que utilizar um interruptor bipolar. Ele funciona da mesma forma. Ou ele abre ou ele fecha o circuito. Só que nesse caso, eu não vou colocar uma fase aqui na lâmpada, tá? Eu não tenho neutro para colocar na lâmpada, eu não vou jogar uma fase nela. Eu vou jogar as duas fases do interruptor bipolar, ele é preparado para isso, tá? E eu vou ter dois retornos que vão na lâmpada e vão acionar essa lâmpada, esses dois retornos. Não tem possibilidade de eu fazer isso aqui com interruptor simples. Eu posso usar um interruptor simples com uma fase e um retorno e colocar uma fase na lâmpada? Posso também, mas não é aconselhável a gente conectar uma fase na lâmpada, tá? O aconselhável mesmo, a regra é conectar a fase no interruptor. E quando é bifásico, utilizar um interruptor bipolar que é preparado para suportar essas duas fases nele. Bom, eu posso ter interruptores de mais de uma seção, né? Esse aqui é um interruptor triplo, pode ser duplo também. Tem uns que tem até 6, né? Que é aquele quadrado assim com 6. E bom, aqui cada interruptor vai acionar uma lâmpada nesse exemplo, tá? Então,
A única coisa que eu estou fazendo é agrupar os interruptores, mas cada um podia estar num lugar. Eu podia ter 3 interruptores simples que ia funcionar do mesmo jeito. O que vai facilitar aqui eu ter esse interruptor triplo? Eu vou ter um cabo só que eu vou ligar a fase nesse interruptor, tá? Claro que eu vou ramificar aqui dentro do interruptor, mas lá no eletroduto eu vou gastar um cabo só para levar a fase até o interruptor. E vou levar o neutro para as lâmpadas, tá? E um retorno para cada lâmpada com seu devido interruptor aqui, sempre um retorno entre a lâmpada e o interruptor. Mas bom, isso aqui é só para agrupar o circuito aqui de acionamento. Bom, e se eu quiser acionar a mesma lâmpada com mais de um interruptor? Aí eu tenho que fazer aquela ligação que eu falei com vocês, que é o three-way, ou ligação em paralelo. E para isso, eu preciso de um interruptor especial, interruptor em paralelo, que tem 3 terminais. Esse interruptor aqui, vocês estão vendo, tem 3 parafusos aqui na parte de trás para a gente acoplar os cabos. Bom, como é que funciona esse interruptor em paralelo? Bom, ele não vai abrir e fechar o circuito. Ele vai dar 2 caminhos diferentes para o meu circuito, tá? O terminal central, aqui, o terminal do meio, ele é um ponto fixo e em um interruptor eu conecto a fase e no outro eu conecto o retorno que vai para a lâmpada nesse ponto central. E nos outros 2 pontos do interruptor eu interligo os dois, tá? Com esses cabos verdes aqui. E mais uma vez o neutro está indo na lâmpada. Bom, se vocês olharem para esse esqueminha que está aqui embaixo, ó, o interruptor paralelo com 3 terminais, ele funciona dessa forma aqui. Eu conecto a fase no terminal do meio, tá? E se o interruptor estiver numa posição, eu estou curto-circuitando 2 terminais aqui. Se ele estiver na outra posição, se eu trocar, né, a posição do meu interruptor, eu vou curto-circuitar esses outros 2 terminais aqui e dar um caminho diferente para a minha corrente. E o outro ali é a mesma coisa. Bom, como é que vai funcionar aqui o three-way, então? Se a corrente está chegando aqui pela fase, tá? Ela vai chegar aqui no primeiro interruptor e ele vai direcionar para o caminho de cima. Se o segundo interruptor estiver do jeito que está essa setinha, a corrente vai achar um caminho aqui e vai continuar seguindo para a lâmpada, vai passar pela lâmpada, acendendo ela e voltar para o neutro, tá? Bom, e se eu trocar um interruptor de posição? Troquei esse aqui, ó, interruptor 2 de posição. A corrente vai vir pela fase, vir por cima, chegar aqui, ela vai encontrar o interruptor 2 aberto e vai parar de fluir. Se não tem corrente, ela vai ficar apagada. Ah, então eu tenho que acionar o interruptor 2 para a lâmpada voltar a acender? Não. Se eu acionar o interruptor 1, trocar ele de posição, o que vai acontecer? A corrente vai vir por baixo agora. Chegou no 2, ela vai encontrar o caminho dela de novo e vai para a lâmpada. Então, sempre que eu trocar um interruptor de posição, eu tenho que trocar o estado da lâmpada, tá? Independente de qual dos 2 interruptores eu acionar. E para isso é só fazer essa ligação three-way. Eu vou ter um, um dos interruptores com a fase conectada, o outro com o retorno que vai para a lâmpada e os dois com 2 retornos aqui interligando eles. Beleza? E neutro sempre na lâmpada. Essa é a ligação three-way. Bom, agora a ligação four-way. Se eu quiser mais de 2 interruptores para conectar uma lâmpada. Bom, aí eu vou utilizar os interruptores paralelos de 3 terminais nas extremidades, tá? E vou utilizar entre esses interruptores um interruptor intermediário, que tem 4 terminais. E eu posso utilizar quantos interruptores intermediários eu quiser. Não tem um limite para isso não, tá? Aqui eu coloquei 2, mas podia ser um só, podia ser 3 também, tá? E o intermediário ele tem 4 terminais. Eu sempre vou conectar os dois retornos aqui do interruptor paralelo nele, ou 2 retornos também entre 2 intermediários. E no paralelo de uma das extremidades vai a fase, em vermelho aqui, e no paralelo da outra extremidade vai o retorno, que é conectado na lâmpada.
que está a lâmpada sempre conectada no neutro, tá? Isso aqui não muda nunca. Bom, e como é que funciona esse interruptor intermediário? Eu falei com vocês que ele é diferente do bipolar, né? Bom, tem um esqueminha aqui para vocês entenderem como é que ele funciona. O paralelo, ele vai mudar aqui o caminho da corrente, né? Ele vai mudar o caminho de cima ou de baixo, como eu expliquei anteriormente. Agora, o intermediário, ele vai fazer esse caminho aqui, fazendo esse X, ou ele vai fazer um caminho direto. Nesse diagrama superior, a corrente está vindo pela fase aqui, ó. No interruptor paralelo, ela vai vir para cima. No primeiro intermediário, como ele está em X, vai vir para baixo, o outro direto, e ela vai fazendo esse caminho. Ó, chegou aqui no 5, ela achou caminho, foi corrente para minha lâmpada, tá? Bom, esse diagrama de baixo, o que, que aconteceu nele aqui? Eu troquei a posição do 3, tá? Eu acionei o interruptor 3, eu troquei a posição. Ele estava direto, agora ele está um X. Qual que é o caminho que a corrente vai fazer aqui? Vai vir da fase e vai seguir aqui o caminho que os interruptores estão dando para ela. Chegou no 5, encontrou circuito aberto, tá? Chegou no 5 aqui, não tem caminho, não tem corrente, a corrente não vai chegar na lâmpada, a lâmpada está apagada então. Se vocês pegarem o diagrama de cima e trocarem qualquer interruptor, como eu fiz com 3 aqui, a lâmpada tem que apagar. Se eu pegar o 3, eu posso trocar qualquer interruptor que eu tenho que acender a lâmpada. Então, André, Oi? Voltou ao normal. O microfone tinha parado de funcionar por um tempinho. Mas Tem foi muito agora. tempo? Não, foi agora só. Uns 10 segundos atrás. Ah, tá bom. Bom, só então vou explicar essa partezinha aqui de novo. Eu falei então do primeiro aqui que a corrente pegou, né, na lâmpada. No segundo, eu troquei o interruptor 3 de posição. Tá vendo? Ele estava direto, agora ele está cruzado. Troquei de posição, a corrente não vai chegar. Ela vai vir da fase, fazer esse caminho aqui, ó. Chegou no 5, ela vai encontrar um circuito aberto e não vai chegar na lâmpada. Se eu trocar de posição qualquer interruptor aqui dessa conexão da segunda figura, a lâmpada tem que acender, tá? Vou trocar o 4 aqui de posição. O 4 vai ficar aqui agora direto, tá? Deixa eu só mudar esse negócio aqui. O 4 vai ficar ligado direto. Faz de conta que eu fui lá, acionei o interruptor 4. Qual que vai ser o caminho da corrente aqui agora? Vai vir pelo 1, desceu no 2, subiu no 3, no 4 ela vai direto, chegou no 5, ela achou o caminho para ir para a lâmpada, tá? Então, ó, se eu troquei de posição qualquer interruptor, eu tenho que trocar o estado da lâmpada. E essa ligação four-way vai me permitir fazer isso. A diferença é o quê? Eu não consigo utilizar um interruptor simples para fazer a ligação four-way. Eu tenho que utilizar dois interruptores paralelos nas extremidades, e interruptores intermediários no meio, tá bom? Então, assim que a gente faz a ligação four-way, quando eu quero 3 ou mais interruptores para uma lâmpada. Bom, quando que é útil a ligação four-way? Um corredor grande, principalmente corredor de escola, né? Que a gente tem várias salas no mesmo corredor. Às vezes eu quero um interruptor na porta de cada sala para acionar todas as lâmpadas do corredor, né? Para eu poder entrar em qualquer sala e apagar as lâmpadas do corredor ou acender. Eu posso fazer uma ligação four-way se eu tiver 4, 5 salas no mesmo corredor, certo? Bom, e para finalizar aqui, os interruptores especiais, né, que eu falei. O primeiro aqui é a minuteria. Como é que a gente usa a minuteria? Bom, geralmente a gente utiliza ela com interruptor do tipo campainha, tá? Porque a gente vai apertar ali uma vez só, vai desacionar e a minuteria vai segurar a lâmpada acesa por um tempo. Eu consigo até regular o tempo que a lâmpada vai ficar acesa nesse regulador aqui da minuteria, tá? Bom, esse esquema de ligação, gente, é claro que ele é para essa minuteria desse fabricante aqui, né? Isso não quer dizer que toda minuteria vai ter a mesma forma de conectar, mas no geral
a gente sempre tem 4 terminais nela que eu vou explicar aqui. Mas sempre bom é olhar o manual dela, né? Pode ser diferente e a gente tem que saber qual terminal é qual. Mas bom, geralmente a minuteria ela sempre vai receber uma fase e um neutro. E ela vai mandar 2 retornos. Vai mandar um retorno para a lâmpada e um retorno para o interruptor. E a lâmpada vai estar com o neutro nela lá, ó. E aqui, ó, a gente vai mandar o neutro no interruptor também, tá? Em vez de a gente mandar a fase no interruptor, a gente vai mandar o neutro nele também. Mas é, normalmente é isso. A gente vai mandar uma fase e um neutro para a minuteria, ela vai mandar um retorno para o interruptor e um retorno para a lâmpada. E neutro nele, tá? E eu consigo, como eu falei, eu consigo regular o tempo aqui que a lâmpada vai ficar acesa e no caso dessa aqui especificamente eu tenho essa chavinha se eu quiser segurar a lâmpada acesa também. Bom, sensor de presença. O sensor de presença geralmente ele já vem com a minuteria incorporada nele, né? Eu não preciso colocar uma minuteria por fora dele. Ele já vem com isso na estrutura interna dele aqui. E vai ter uma fase e um neutro chegando e eu vou ter um retorno indo para a lâmpada aqui saindo do meu sensor de presença, tá? Bom, o sensor de presença, se ele não vir com a minuteria, eu posso colocar uma minuteria junto com ele também. Eu só tenho que tirar aquele interruptor do tipo campainha lá e colocar o sensor de presença no lugar. E mandar a fase para ele também, porque eu tenho que ligar o sensor, né? O sensor precisa da fase para ele funcionar. Eu posso ligar o sensor de presença com o interruptor paralelo. Por quê? O sensor de presença ele vai ficar desligando a lâmpada, né? E às vezes eu quero segurar a lâmpada acesa. Eu vou usar um interruptor em paralelo, que se eu acionar ele, eu seguro a lâmpada acesa, sem eu ter que ficar passando na frente do sensor. Bom, aí nesse caso a fase vai no interruptor, tá? E eu tenho um retorno entre os dois aqui e um retorno comum à lâmpada, ao interruptor e ao sensor de presença. E o neutro sempre na lâmpada aqui. A fotocélula, a mesma coisa do sensor de presença. É uma fase, um neutro nela e um retorno que ela manda para a lâmpada, tá? Como eu falei, a ideia de funcionamento dela é a mesma. O que vai mudar é lá o interno dela, o sensor dela que reage de uma maneira diferente. Mas o modo de acionar a lâmpada é a mesma coisa. E, por fim, que isso aqui é um bônus, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, não, só para ajudá-los aí futuramente na vida profissional ou na vida pessoal de vocês também. Se vocês quiserem instalar um ventilador de teto em casa, pode ajudar, tá? O ventilador de teto, normalmente a gente tem o interruptor aqui, ele vai receber uma fase, tá? E vai mandar um retorno para a lâmpada, que é esse retorno verde, e vai mandar 2 retornos para o ventilador. Em paralelo com os retornos do ventilador, eu tenho que colocar um capacitor aqui em paralelo, tá? E bom, o neutro vai na lâmpada e o ventilador também tem que receber um neutro aqui. E no mais, não tem muito mistério não, tem um videozinho no YouTube também que o cara faz lá o passo a passo e é bom ver também como é que ele faz lá, né? Ele mostra a parte de trás do interruptor aqui, como é que ele faz a conexão. Se alguém precisar disso aqui, tá aí para ajudar. Bom, para fechar a aula, só um exemplo aqui. Eu não falei de tomada, tá? Até agora, por quê? Porque a tomada ela é muito mais simples de eu conectar do que uma lâmpada. A tomada eu simplesmente coloco ela em paralelo com o meu sistema e deixo a tomada em aberto. Eu não tenho que fechar o circuito da tomada, tá? Eu vou deixar lá os terminais em aberto. Quem vai fechar o circuito da tomada é o aparelho que eu conectar nela. Então, eu simplesmente tenho que pegar uma fase e um neutro e mandar para minha tomada. E quando tiver a proteção, eu mando a proteção aqui para minha tomada também, tá? Bom, pode não ter proteção, porque alguns sistemas o neutro é aterrado e não se utiliza o condutor de proteção, porque o neutro já serve como proteção. Mas não é sempre que a gente tem esse tipo, não. Para tomada, o mais comum é a gente ter a proteção separada, tá? Bom, mas aqui ó, tem um exemplo de um eletroduto que está passando no teto com 2 circuitos. Eu tenho
o meu circuito 1, que eu tenho uma fase e um neutro, que é um circuito para iluminação, tá? E aqui, ó, no diagrama unifilar, tem a fase e o neutro passando aqui no meu circuito, tá? Eu representei aqui risco, traço e traço com um risquinho em cima, que é o neutro. Eu tenho o circuito 2, onde eu tenho uma fase, um neutro e uma proteção, que é o circuito para minha tomada, tá? E ele está aqui também no meu eletroduto. Ele está passando no teto, vai continuar passando aqui para o outro cômodo. Só que nessa passagem dele pelo teto, eu quero conectar uma tomada e uma lâmpada com interruptor, tá? Ele está passando aqui pela lâmpada. Bom, como é que eu vou fazer essa conexão? A gente vai fazer separadamente, tá? No circuito 1 a lâmpada, no circuito 2 a tomada. Mas começando pela lâmpada. Primeira coisa que eu tenho que fazer, deixar o neutro aqui na lâmpada, né? Deixei o neutro aqui na lâmpada, igual está conectado aqui. Então, o neutro só vai passar, eu tenho que saber que tem uma... Eu só vou ramificar o neutro aqui no meio para conectar ele na lâmpada, assim como está nessa conexão aqui. Bom, eu vou mandar uma fase lá para o meu interruptor, nesse eletroduto aqui que está indo da lâmpada para o interruptor. Eu mando uma fase para o interruptor, ele devolve um retorno para a lâmpada, tá? Então, está indo aqui essa fase e ele está mandando esse retorno pretinho aqui para a lâmpada de volta. E aqui, se eu olhar para o diagrama unifilar, ó, no circuito 1, eu tenho uma fase e um retorno nesse cabo. E o circuito 2 da tomada? Bom, ele simplesmente eu vou pegar aqui, vou ramificar, colocar em paralelo a tomada com esse sistema que está passando. Eu vou fazer aqui uma emenda da fase do neutro e da proteção e mandar para a tomada. Vai morrer aqui na tomada, tá? Então o circuito 2 está aqui. Fase neutro e terra, ou fase neutro e proteção, indo para a tomada, que é esse triângulozinho aqui embaixo. Tomada está no circuito 2. Quando o eletroduto está passando na parede, tá? Aqui a tomada pode estar embaixo do interruptor. Eu só estou colocando ela para o lado aqui para poder representar ela no meu diagrama, mas ela pode, normalmente ela vai ficar alinhada com o interruptor, né? Para ficar simétrico ali, senão quem tem toque fica doido. Mas aí quando está passando na parede o eletroduto, eu não consigo desenhar aqui o símbolo dos cabos que estão dentro do eletroduto na parede, né? Aí eu puxo essa setinha, tá? E coloco aqui, ó, circuito 2, fase neutro, proteção. Eu só puxo a setinha para fora para mostrar que ali, naquele eletroduto na parede, está passando esses três cabos aqui. Beleza? Então, é assim que a gente representa o circuito, né? O circuito real, um diagrama unifilar. Deixa eu ver quantas horas aqui. Bom, dá tempo. Eu deveria ter feito aqui antes, pessoal, no simples aqui eu ia fazer, acabei esquecendo, tá? Como é que ficaria o diagrama unifilar desse, dessa conexão aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Bom, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Não, não. Bom, desenhar aqui um cômodo qualquer, né? Eu tenho a minha lâmpada aqui no meio, tem um interruptor aqui no canto. É, bom, só esse interruptor ficou... apagou minha tela aqui. Vocês estão vendo tela tudo preta? Ué, por que fez? O que aconteceu aqui? Ah, não importa. Vou fazer aqui, ó, no... Pô, que doideira isso aqui. Ô, gente, desculpa, tá? A tela ficou preta aqui, eu não entendi por quê. Minha apresentação sumiu. Deixa eu atualizar para ver se vai. Não. Bom, eu vou fazer aqui nessa tela aqui. É, bom, a gente tem passando aqui uma fase, um neutro, tá? E a gente tem aqui
uma lâmpada e tem um interruptor. O neutro vai na lâmpada, tá? E a fase vai no interruptor. Eu tenho um retorno que vai da lâmpada para o interruptor. Como é que vai ficar aqui o diagrama unifilar dessa instalação aqui dessa lâmpada, se ela tiver num cômodo qualquer aqui, eu não estou desenhando a porta, tá? É só um esboço. Eu tenho a lâmpada aqui e tem um interruptor. Primeira coisa, ó, eu vou dar um nome para o circuito, A e A, só para eu saber que a lâmpada A está sendo acionada por esse interruptor. Bom, eu tenho que ter um eletroduto aqui entre os dois, tá? E esse circuito, vamos fazer de conta que ele está passando no teto aqui, tá? Pela lâmpada. Eu tenho fase e tenho neutro passando aqui nesse circuito. Bom, como que vai ficar aqui a representação, né, desse diagrama aqui? O neutro, ele vai na lâmpada, ele está passando. Então, eu não preciso representar o neutro em lugar nenhum. Eu só tenho que lembrar que ele vai ficar aqui na lâmpada. E eu tenho que mandar uma fase para o interruptor. Então, ó, mandei uma fase aqui para o interruptor, por esse eletroduto. E ele tem que voltar um retorno. O retorno é aqui, ó, metade do traço, tá? Então, mandei uma fase, voltei um retorno. Então, esse aqui seria o diagrama unifilar dessa instalação aqui. Bom, isso aqui se estiver chegando pelo teto, tá, gente? Se estiver chegando pela parede também, se estiver chegando pelo interruptor, aqui, bom, se tiver uma parede aqui com o eletroduto chegando aqui com uma fase e um neutro, como é que eu vou fazer? Bom, aí eu vou mandar aqui um eletroduto do interruptor para a lâmpada. Eu tenho que mandar o neutro para minha lâmpada. A fase eu não preciso mandar. Eu mando o neutro e tem que voltar um retorno, né? A lâmpada tem que mandar o retorno agora para o meu interruptor. Então fica o neutro e o retorno. E a fase vai ficar aqui no interruptor, fica subentendido, e o meu circuito pode seguir para cá, ó, tá? Para outro cômodo, que seja. Então, vai depender também de por onde o circuito está chegando, tá? Não é uma regra ele chegar pelo teto, não. Bom, só tentar compartilhar aqui a tela de novo com vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não, Andrei, tá tranquilo, cara. Tranquilo? Então, ó, só abrir aqui para mostrar para vocês o estudo dirigido, tá? O estudo dirigido está no Teams, na guia tarefas. Tem um estudo dirigido só para as duas turmas, porque é o mesmo, tá? Vocês vão fazer ele em dupla. Está escrito lá nas instruções da tarefa. Uma pessoa só da dupla pode me mandar, não precisa ser as duas. Agora, não esqueçam de botar o nome da dupla de vocês. Eu tenho que saber quem que é a dupla, hein? Se esquecer, aí você vai prejudicar o colega. Bom, tem 3 questões aqui com um diagrama, tá? Que vocês vão ter que fazer mostrar como é que é feita a ligação que está sendo pedida e algumas perguntinhas aqui também para vocês responderem em relação àquela primeira aula lá da visão geral do sistema elétrico e a aula passada também daquelas normas básicas. Essas questões aqui que tem o diagrama que vocês vão ter que fazer a ligação, quem quiser fazer no AutoCAD pode fazer, tá? Fica à vontade. Eu acho que fica até melhor. Eu acho que vocês fizeram a disciplina de AutoCAD e já deve ter o domínio da ferramenta. Quem não quiser fazer um esboço aí também pode fazer. O importante é a ligação estar certa. Tem um jeito só de fazer essa ligação, de fazer essa conexão? Não. Existem vários jeitos que vão dar certo. O que tem que dar certo é a lâmpada acender e apagar, eu acionando o interruptor, e as tomadas funcionarem, tá? Mas eu tenho mais de uma forma de fazer essas ligações. Cada pessoa vai projetar de um jeito.
eu sempre vou visar o quê? Gastar o mínimo de material. Não vou ficar dando volta à toa aqui, tá? Mas para mim aqui, avaliando vocês, o certo vai ser a lâmpada acender e apagar. Claro que no papel não vai acender e apagar, né? Mas, enfim, eu não vou ficar avaliando o melhor caminho aqui dos eletrodutos, não. É só a conexão ficar certa. E, bom, isso aqui, acho que um cômodo desse aqui é facinho de representar, de reproduzir lá no AutoCAD. Bom que vocês vão sabendo já, tá bom? Deixa eu abrir aqui o Teams só para mostrar a tarefa. Bom, tá aqui, ó, tá na guia tarefas, tá? Tá primeiro bimestre, tudo dirigido um. Vocês vão ver desse jeito aqui, eu acho. E tá aqui o PDF para vocês baixarem as instruções e vocês vão me mandar também por aqui, né? Anexando o arquivo com a resolução e enviando a tarefa, tá? Não esqueçam de botar o nome da dupla. O prazo, ó, coloquei aqui dia 2 de julho. Isso é sexta-feira que vem. Então vocês vão ter um pouquinho mais de uma semana para fazer, tá? Eu tinha falado uma semana, mas tem um pouquinho mais aí. Alguns dias a mais. Tranquilo? Tranquilo.